Hoje falaremos, conforme a projeção, você pode acompanhar, falaremos sobre a igreja, a família de Deus. Igreja, a família de Deus. Irmãos, quando eu comecei a preparar essa mensagem, quanta coisa veio na minha mente. Quantos textos veio na minha mente, quantas mensagens já havia pregado sobre esse assunto. Tanto é que veio tanta coisa, mas eu quero dividir essa mensagem em dois momentos. Se considere esse momento como Igreja, a Família de Deus, parte 1. E nesse mês vamos fazer novamente mais uma mensagem sobre a Igreja, a Família de Deus. E como introdução, eu queria falar para vocês aqui uma afirmação que espero que você concorde, considere essa afirmação. Fazer parte da família de Deus é um grande privilégio, é uma grande honra. Você crê nessa verdade? Fazer parte da família de Deus é um grande privilégio e uma grande honra. Será? Será que muitos podem dizer que isso é uma verdade? E se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos entender que o plano de Deus sempre foi formar uma família espiritual. Ele formou ao longo do tempo, desde Adão, as famílias biológicas, mas apontava desde Adão para uma família espiritual, desde lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15, já estava apontando para uma família espiritual. E quem seria ali o que iria instituir essa família espiritual? Então Deus deseja que façamos parte da sua família. Olha comigo o que diz 1 Timóteo 2,4. Essa semana eu li esse texto para uma pessoa que veio até a igreja e nós tivemos o privilégio de dar o plano de salvação para essa pessoa e ela ali confessou a Cristo como Salvador pessoal. E qual que é o desejo de Deus? O qual deseja, 1 Timóteo 2,4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então o desejo de Deus é fazer com que todos os homens e mulheres façam parte da sua família. Esse é o desejo de Deus, fazer parte da família dele. Mas em Efésios 1:5, nós podemos ler também Efésios capítulo 1, versículo 5. Efésios 1:5 diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, o que o texto está falando, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Filhos por adoção. E muitos falam que quando se fala em adoção, vem do coração. Você escolhe o filho por adoção. Quando você nasce numa família, você não escolhe nascer naquela família. E também os pais não escolhem você. Mas quando você é adotado, você é escolhido por uma família. E Deus nos escolheu, diz o texto aqui, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Qual que é a vontade dele? Que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E assim, nós fazemos parte da família de Deus. Mas tem mais um texto também em João 1:11 e 12, que fala como nós podemos obter essa adoção de filhos diante de Deus. Nós sabemos que na criação, nós todos somos criaturas de Deus. Passamos a ser filhos de Deus quando nós recebemos a Cristo como nosso Salvador pessoal. Olha o que diz João 1:11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas, diz o versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, receber a Cristo como Salvador e Senhor pessoal da sua vida, nos faz cada um de nós fazermos parte, pertencer à família espiritual de Deus. A igreja é a família de Deus. Você crê nisso? Então, se você já recebeu Cristo como Salvador, você já faz parte dessa família, independentemente da placa de igreja, denominação, você faz parte dessa família. Existe a igreja local, mas existe a igreja universal de Deus, aquela onde está reunido, estará reunida
todos aqueles que receberam a Cristo como Salvador pessoal. Tem um trecho do livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito, lá na página 101, se você já leu esse livro, vai poder lembrar, ou pode depois pesquisar também. Ele fala algo que, à primeira vista, é muito chocante, mas é a pura verdade. Olha só o que ele diz nesse livro. Eu até coloquei na projeção. A família espiritual é mais importante que a biológica. Chocante isso. Porque durará para sempre. Nossa família terrena é uma dádiva maravilhosa de Deus, mas é temporária e frágil, sujeita ao rompimento pelo divórcio, pela distância, pela velhice e, inevitavelmente, pela morte. Já a família espiritual, nosso relacionamento com os outros fiéis, irá perdurar para toda a eternidade. É um laço permanente, é uma união muito mais forte que o parentesco de sangue. Olha só que interessante. É uma verdade, embora seja chocante. Você olhar e ouvir isso de que a família espiritual é mais importante que a biológica, você que é tão apegado aos seus pais, aos seus irmãos, aos seus filhos, você os ama. Então pregue a palavra para eles se você já é convertido. Alguém uma vez falou assim, eu te amo tanto, meu pai ou minha mãe, que eu quero vê-lo lá no céu junto comigo, na família espiritual. Então prega a palavra para aquele seu ente querido que ainda não recebeu Cristo como Salvador. Porque se você morrer hoje sem Cristo, sem salvação, você não fará parte da família de Deus, a igreja. É interessante isso? É chocante falar isso, mas é uma grande verdade. A família espiritual é mais importante que a família biológica. Embora nós nascemos da família biológica, é uma dádiva de Deus, mas quando nós recebemos a verdade, temos que confessar, temos que nascer de novo, como Cristo falou para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Então a união na família de Deus é eterna, sem denominação, ela faz parte. Você que recebe Cristo como Salvador faz parte da família espiritual. Em outro trecho de Rick Warren, ele diz o seguinte: ser membro da família de Deus não é irrelevante, nem algo a ser negligenciado. Conforme vimos nos textos que acabamos de ler, a igreja é o plano de Deus para o mundo. Infelizmente, existem pessoas que dizem que não precisam de igreja. Eu consigo ser igreja sozinho. Será que é? Você acha que um dedo mindinho é corpo, ele só? Você acha que a mão é corpo, ela só? Não. Nós fazemos parte de um corpo. Se você se diz crente em Jesus Cristo, você precisa fazer parte de um corpo. E esse corpo, como falei há pouco, não é com a denominação X ou Y. Você faz parte de uma comunidade. E é tão bom fazer parte da igreja. É um privilégio, é uma honra. Ainda mais essa situação que estamos vivendo hoje. Você pode perceber pessoas compartilhando a necessidade com a igreja e a igreja ajudando. Você foi ajudado pela igreja porque você faz parte do corpo. Conforme diz Atos capítulo 2, ninguém tinha necessidade de nada, porque toda a igreja se voluntariava, ajudava um ao outro. Isso é corpo. E ajuda não é só financeira, não é só material. É tão maravilhoso ver o que tem acontecido nesses últimos dias, inclusive ontem e hoje, do compartilhar de uma situação de uma irmãzinha que perdeu o seu neném. O quanto ela foi sustentada por palavras, por oração. Isso é igreja. Isso é fazer parte da igreja. E você que está fora da igreja, como é que você pode dizer que é igreja? Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, disse o seguinte: cristãos temporários não são cristãos. Quem quer tirar férias desse serviço divino nunca entrou nele. Vou repetir. E quem disse isso foi Spurgeon. Cristãos temporários não são cristãos. Quem quer tirar férias desse serviço divino nunca entrou nele. Então reveja. Se você pensa que eu sou igreja sozinho, ou que eu não preciso de igreja, reveja se de fato você tomou a decisão verdadeiramente para Cristo.
Então, diante disso, irmãos, nós temos aqui, amados irmãos, essa verdade. Fazer parte da família de Deus, além de ser uma honra, um privilégio, é algo automático, não é facultativo, não é uma opção. Você, ao momento que você recebeu Cristo como Salvador, você já tem uma nova família, uma família espiritual, com muitos irmãos e irmãs, com muitas mães, muitos pais, muitos parentes. Essa é a igreja de Deus. Porque se você se diz que recebeu Cristo como Salvador pessoal, você automaticamente passou a fazer parte da família, da igreja, família de Deus. Mas uma outra verdade, por mais que falemos bem da igreja, por mais que façamos bem pela igreja ou para a igreja, nada se compara ao que Cristo falou e fez por ela. Ele amou. Ele deu a sua vida pela igreja, que somos nós. Lá em Efésios 5, 25. Você considera isso um privilégio? Uma honra? Não é uma alegria saber que não há mais condenação eterna? Cristo não veio para julgar o mundo, não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Diz lá em João 3,17, quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está condenado. Então nós temos essa verdade, que Cristo, ele nos amou, ele morreu para nos salvar. Então nada que façamos pode superar aquilo que Cristo fez pela sua igreja. Ele amou a igreja de tal forma que se deu, se entregou por ela. Então nós estamos livres por causa de Jesus Cristo. E para cada uma das 3 instituições criadas por Deus, ele deixou várias recomendações. Você pode acompanhar na projeção. A família biológica, Deus disse em Gênesis 1:28, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Existem várias recomendações que Deus deu à família biológica, mas a principal delas é sede fecundos, multiplicai-vos. E isso temos feito muito bem. O mundo já tem mais de 7 bilhões de habitantes, né? Mas a família, quanto ao governo civil, o que Deus ordenou? Olha o que diz Romanos 13, 1-3. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Diz Romanos 13, versículo 3. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Então, para cada uma das instituições criadas por Deus, ele deu alguns mandamentos, algumas ordens, e nós devemos cumpri-las. Com relação à autoridade governamental, os poderes, nós devemos realmente respeitar, acatar tudo aquilo que vem ao encontro daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Se houver perseguição aos cristãos, como haverá, e já há, inclusive, nós devemos resistir. Não fazer protesto, levantar bandeira contra partido A, partido B. A Bíblia não nos orienta a fazer protesto, passeata. Devemos orar, devemos respeitar. E fazer como Daniel fez quando abriu aquele edito que eles deveriam adorar ao rei e não a Deus. E Daniel, o que ele fez? Continuou orando. E diz o texto, 3 vezes por dia ele orava ao Senhor. E na lei do Senhor ele foi pego. Então que nós sejamos pegos nas leis do Senhor, cultuando, louvando a Deus e fazendo a vontade dele. E a igreja? Qual foi a recomendação que Deus deu à igreja?
Quais foram as recomendações que ele deixou para nós como igreja? Entre as várias recomendações, gostaria de orar com vocês para o texto de 1 Timóteo capítulo 3. Como a mensagem é dividida em duas partes, eu vou depois voltar para esse texto na segunda mensagem. Mas olha o que diz Paulo falando aqui aos crentes, ao jovem Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 3, 14. Ele diz o seguinte, 1 Timóteo 3, 14. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. E o versículo 15 é o texto da nossa mensagem. Para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder, no quê? Na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O apóstolo Paulo destaca no versículo 15 uma recomendação extremamente importante para a igreja, fazendo uso de 3 verdades. Primeiro ele diz, fique ciente de como se deve proceder. A sua versão talvez fala diferente, de como se deve andar, de como se deve agir. Mas o que ele destaca aqui, de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Algumas verdades, irmãos, quando entramos na casa de Deus, ou na família de Deus, na igreja, começamos a frequentar a sua casa, o templo, a igreja física, que é formada pela reunião da igreja orgânica, as pessoas, que é o corpo de Cristo. Nós fazemos parte dessa igreja e começamos a frequentar essa igreja. E quando estamos na igreja, temos que entender que não estamos em nossa casa. Estamos aonde? Na casa de Deus. Não estamos em nossa casa para agir da forma que quisermos, mas sim estamos na casa de Deus. Lembra o que diz o Salmo 122, 1? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor é um lugar santo. É um lugar em que devemos temer, devemos respeitar, devemos honrar. Essa é a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram. A casa de Deus tem apenas Deus como seu dono. Não é o pastor, dono da igreja, não é a família A ou a família B, não são os líderes de ministério, não é aquela pessoa que tem um dízimo maior. Não é isso. Nós não somos donos da igreja. Nós temos a expressão muito corriqueira que nós falamos, você vai visitar a minha igreja? Isso é comum falarmos, mas não é que a igreja seja nossa. A igreja é de Deus. Ou o pastor daquela igreja, ou seja, a minha igreja, não é nossa igreja. É a igreja de Deus. A casa de Deus. Então nós sabemos que as dificuldades das igrejas desde a antiguidade é encontrarmos donos dentro da igreja. Conheço alguns pastores que começaram o ministério em algumas igrejas e logo em seguida deixaram porque falavam assim, olha, eu deixei porque aquela igreja tinha dono. Eu não consegui pastoreá-la. E não era Deus o dono. O dono da igreja é Deus. É Ele quem deve estar no comando. Deus no comando, como diz o Denis sempre, venezuelano. Deus está no comando, mas Deus está no comando da igreja dele. E toda a igreja dele, ele faz prosperar. Nada pode impedir com que a igreja de Deus cresça. Quando há uma divisão dentro de uma igreja, sai um grupo para lá, um grupo para cá, tentam formar a igreja e não conseguem, porque não é propósito de Deus. Mas muitos têm sido igreja em outros lugares, amém por isso. Louvado seja Deus por isso. Mas aqueles que saem da igreja e não é igreja, e não conseguem se filiar à igreja, reveja, busque a orientação de Deus. Então, como se dão maiores problemas nas primeiras igrejas? Não só agora. Não pense que é exclusividade nossa, temos pessoas, ou até mesmo nós, muitas vezes fazendo algo que não deve na casa de Deus. Esse mau procedimento veio desde o início da igreja. Olha comigo o que diz 3 João 1,9. Olha só o que João escreveu aqui. 3 João 1,9 diz assim, escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes,
que gosta de exercer primazia entre eles, não nos dá acolhida. O versículo 10 diz assim: por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede que os recebem e os expulsa da igreja. Vou repetir esse finalzinho do versículo. Nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Olha só que triste esse procedimento, esse comportamento desse Diótrefes. Ele era um dos líderes da igreja, diz o texto ali, ele queria exercer primazia, ele falava mal do apóstolo, palavras maliciosas, e quando chegava algum irmão para frequentar aquela igreja, para se hospedar, ele não só não acolhia, como também pedia que algumas pessoas acolhessem aquela pessoa e falavam: se você acolher tal visitante, você vai ser expulso da igreja. É ou não é um mau procedimento? Eu diria para vocês que, infelizmente, essa forma de proceder ainda tem afetado muitas igrejas atualmente. Não porque estão impedindo que as pessoas venham até a igreja, mas muitos têm querido, têm desejado e têm feito, exercido a primazia. Querem exercer a primazia dentro das igrejas, ser o primeiro. Como muitos têm feito em muitos lugares, o meu ministério é melhor. A minha forma de pregar é melhor, a minha forma de liderar é melhor, o meu jeito é melhor, a igreja prefere que eu faça isso. Isso é querer exercer primazia. Mas o que diz Paulo lá em Filipenses? Eu não coloquei esse texto na projeção, mas Filipenses capítulo 2, ele diz assim, no versículo 3, se você puder acompanhar na sua Bíblia, não está na projeção. Filipenses 2, 3 diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, quando existe pessoas dentro da igreja, como o Diótrefes estava sendo, a igreja só é machucada, ferida, a igreja de Deus sofre, mas ela prevalece, porque Deus ele tem o controle da igreja. Então, entre os vários problemas na igreja primitiva, tinha aquele grupo de pessoas que tentavam persuadir alguns irmãos a parar de caminhar a corrida cristã. Olha o que diz Gálatas capítulo 5, isso está na projeção, versículos 7 a 10. Diz o seguinte, Paulo falando aqui aos crentes da Galácia: vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Então eles vinham caminhando bem. O procedimento daquela igreja da Galácia era um procedimento maravilhoso. Eles vinham caminhando, pessoas se convertendo e caminhando, mas entrou dentro da igreja um grupo de pessoas que falaram: se querem caminhar com Cristo, vocês têm que se circuncidar, para que vocês possam receber Cristo como Salvador. Isso tudo estava fazendo com que muitos irmãos parassem de caminhar. E ele continua falando: esta persuasão, no versículo 8, não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então existe muito fermento hoje dentro das igrejas locais. Confio de vós, diz o versículo 10, confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Não é Paulo que vai julgar, vai condenar, vai jogar pedra, vai ser o juiz, não. Deus vai ser o juiz. Deus é que vai fazer a justiça. Não Paulo, não as pessoas que são ali, que estão sofrendo aquela perseguição ou que estão sendo persuadidos a parar de correr. Mais uma vez, essa forma de proceder tem afetado não só aquela igreja da Galácia, mas muitas igrejas ainda hoje. Existem aqueles que persuadem e aqueles que, infelizmente, se deixam ser persuadidos, serem iludidos. Então, irmãos, mais à frente um pouco, olhando para o livro de Gálatas,
Mais à frente um pouco, Paulo fala de mais um modo de proceder na casa de Deus que estava afetando essa família espiritual. Olha o que diz Gálatas capítulo 5, versículo 13 a 15. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros. Servos, palavra servos uns dos outros pelo amor. Não amor humano, o amor carnal, mas o amor de Cristo. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. O texto fala que dar ocasião à carne. O que significa isso? Querer fazer valer a nossa vontade e não a de Deus. Isso só nos causa tristeza, divisão e destruição. Isso acontecia nas primeiras igrejas. Será que acontece isso hoje nas igrejas atuais também? Pessoas que estão dando ocasião à carne, não querendo ser servos uns dos outros, exercer a primazia como Diótrefes, deixando de amar ao próximo como a si mesmo. Isso tudo tem causado nas igrejas, não só naquela época, mas ainda hoje, muita tristeza, divisão e destruição. Na Bíblia encontramos muitos procedimentos ruins entre aqueles que se diziam fazer parte da família de Deus, da igreja. Eu quero destacar mais um texto sobre uma atitude que era, na verdade, uma profecia do apóstolo Paulo, que está se cumprindo hoje. 2 Timóteo 4. Existe uma infinidade de textos que falam sobre maus procedimentos da igreja. Voltando ao texto, lembrando do texto de 1 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. 2 Timóteo 4, 2. Olha só o que ele fala. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Ou a tempo ou fora de tempo. Corrige, repreende. Exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Será que essa profecia tem se cumprido nos dias de hoje? Pessoas que não suportam a sã doutrina, que estão se cercando de mestres, dizendo assim, aquele prega melhor, aquele ensina melhor, ou aquela palavra é maravilhosa, vou para aquele lugar com aquela pessoa. Isso tudo, essa profecia, infelizmente, tem se cumprido nos dias de hoje. Muitas pessoas mudam de igreja, como mudam de roupa, como muda muitas vezes de calçado. Mas será isso que Deus tem colocado em sua palavra? Eu louvo a Deus pela vida daquelas pessoas que falam, olha, não conheço outra igreja, além daquela onde eu me converti. Estou lá até hoje. Não vejo motivo para sair daquela igreja, porque eu sei que a igreja ela é imperfeita. A igreja de Cristo, embora seja criada por Ele, o perfeito, é constituída de pessoas imperfeitas. Pessoas que precisam urgentemente de ser acolhidas, de ser cuidadas, respeitadas. Em função de não termos esse tipo de procedimento, é que nós deixamos as igrejas e saímos das igrejas. Nós poderíamos falar nessa mensagem, irmãos, de muitos procedimentos ou formas de agir desagradáveis na casa de Deus. Mas eu gostaria de ir para o final dessa mensagem falando de 2 procedimentos que Deus espera que façamos na sua casa. Esses 2 procedimentos que Deus espera que façamos, ou essas 2 formas de agir, alegra o coração de Deus. E fará uma grande diferença entre nós e também daquelas pessoas que estão de fora da igreja. Olha comigo, João 13, 34.
e 35. João 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, Cristo falando, antes da sua partida. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Olha só a consequência desse amor mútuo, dessa mutualidade no amor. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A nossa demonstração de amor de um para com o outro nos identificará como discípulo de Jesus Cristo. Como você tem reagido ou agido na casa de Deus? Demonstrado amor? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Ou seja, as pessoas em volta vão conhecer, ó, aquele povo que congrega naquela igreja é discípulo de Cristo, porque olha só como eles se amam, como eles agem, como eles estão unidos. Mas a união, vou falar mais à frente um pouquinho, mas eles demonstram amor entre eles. Isso é a demonstração de que somos discípulos de Cristo, se demonstrarmos amor uns para com os outros. O segundo procedimento, ou a maneira de agir, está na oração sacerdotal de Jesus Cristo, lá em João capítulo 17. A oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 17. Ele começa falando um pouco antes, ali no versículo 17. Santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E diz o versículo 19, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Mas olha o que diz o versículo 20. É desses dois versículos que eu quero destacar. Não rogo somente por estes, por aqueles discípulos que ele estava com Jesus Cristo 2000 anos atrás. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. O que eu posso perceber nesse texto é que aqueles discípulos demonstraram amor de uns para com os outros. Estavam unidos, porque se não houvesse unidade entre eles, se quando Cristo foi morto, foi sepultado, ressuscitou, e se Pedro, naquele momento que estava rejeitando a Cristo, mais à frente lá em João, tivesse ido pescar e tivesse continuado na pesca, muitos foram com eles. Eles não estariam unidos. E essa unidade desse povo, dos primeiros cristãos, discípulos, é que fez com que nós estivéssemos hoje recebendo essa palavra. E diz assim o texto, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Eles pregaram a palavra. E o versículo 21 diz, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa é a finalidade da unidade. Esse texto nos ensina que a unidade demonstrada em nossos relacionamentos na casa de Deus fará com que o mundo creia que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. Olha só como impactante é essa mensagem. Quando você recebe alguém na igreja, hoje vai ser difícil receber em função da situação que estamos vivendo, mas quando estamos reunidos como igreja, e as pessoas percebem que essa nossa unidade é tremenda, eles falam, poxa, eu creio que Cristo veio. Eu creio que Deus enviou porque eu vejo a unidade daquele povo. Agora, quando há divisão, quando há reclamação, será que nós estamos transmitindo a mensagem de Deus? Não, não estamos. Então, irmãos, eu queria terminar aqui, antes do último texto, com uma ilustração, isso já foi falado aqui na igreja e muitos pregadores têm usado, sobre um período da era glacial, onde o mundo todo estava rodeado de gelo. E naquele momento, onde os seres estavam morrendo em função do frio tremendo,
conta essa história que existia um grupo de porcos espinhos que estavam também morrendo. E esses porcos espinhos, eles estavam tentando a todo custo sobreviver entre eles. Aí alguns tiveram a ideia, vamos nos aproximar e juntos nós vamos ficar aquetando um ao outro, aquentando, e juntos com o calor do nosso corpo a gente vai sobreviver a essa era glacial. Aí diz essa fábula que eles começaram a se juntar, e porque são porcos espinhos, os espinhos começaram a afetar um ao outro. E com esses espinhos, o que aconteceu? Eles começaram a se separar, porque não suportavam o espinho do outro. Aí, um a um, iam morrendo. Até que um teve uma brilhante ideia, vamos nos aproximar de tal forma que os nossos espinhos não vão nos tocar, não vão nos prejudicar, não vão nos ferir. Então eles mantiveram uma distância onde tinha o calor humano, mas os espinhos não estavam machucando o outro. Então, se nós entendemos essa fábula como aplicação entre nós, como corpo de Cristo, como a família de Deus, nós vamos entender o seguinte, nós devemos nos aproximar como corpo de Cristo. Estarmos unidos, mas entendendo que cada um de nós tem os seus espinhos, as suas imperfeições. Nem todos têm a mesma qualidade que você tem, que você profere, que você pratica. Então você tem que ajudar o outro que não tem. Então nós temos que entender dessa forma, irmãos, que é importante entendermos que os nossos espinhos têm que manter uma certa distância, para que assim nós juntos possamos caminhar até o dia em que Cristo nos chamar. Então a pergunta é, nessa noite, qual é a mensagem que estamos transmitindo ao mundo? Vamos crer e viver esse amor, a unidade, porque nós fazemos parte da única instituição, a igreja eterna, a família de Deus. É a única instituição eterna, é a igreja, ela prevalecerá. E disse Jesus Cristo, o último texto da mensagem, Mateus 16, 18. Diz assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, nada, absolutamente nada, poderá destruir aquilo que Deus construiu, essa instituição igreja. Nada. Então, a igreja ela vai triunfar, ela triunfará. Ela será permanente, será eterna. E um dia Cristo vai nos chamar. E se hoje estamos vivendo como igreja divididos, de mal um com o outro, e quando chegar no momento que estivermos diante de Cristo? A Bíblia fala que nós vamos nos reconhecer. Como será naquele momento? Como será aquele momento? Devemos nos unir hoje, aqui, em vida. Para que quando Cristo nos chamar, Ele possa dizer, olha, vocês estão unidos. Vocês foram um, assim como foi com o Pai. Vocês estão demonstrando amor, demonstrando que são os meus discípulos. Então, irmãos, eu oro para que Deus possa abençoar a sua igreja, a nossa igreja, a igreja na qual nós pertencemos e fazemos parte. Amém?